Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e estou chegando para mais um episódio do nosso SEO Happy Hour. Olha, o episódio de hoje é quase um especial do Google, viu? Porque vamos falar bastante coisa sobre eles, tem bastante novidade mesmo. Inclusive, falaremos sobre o Core Update, que já está rolando desde o dia 22 de agosto. Além disso, vamos falar sobre o que o Google tem a dizer sobre os textos criados por inteligência artificial. Também falaremos porque um site não ranqueia às vezes, mesmo tendo um bom SEO. Iremos comentar também a fala do Google sobre não usar o score de ferramentas de SEO para sua classificação. E por fim, listaremos 5 lugares para obter ideias para o seu conteúdo. Vamos nessa? Antes da gente entrar no assunto principal, eu queria te incentivar a divulgar esse podcast e compartilhar ele com outras pessoas que você acha que esse conteúdo vai ser importante. Ou se você gostou do episódio, sinta-se livre também para compartilhar eles nas suas redes sociais. Dessa forma, esse conteúdo atinge mais pessoas e a gente cresce a nossa comunidade. Então eu conto com a sua ajuda, beleza? E o tão esperado Core Update do Google já está entre nós! A atualização anunciada em 22 de agosto é o segundo grande update do ano. O primeiro foi em março, para quem não lembra. A implementação deve levar até 2 semanas para ser concluída. O que isso significa? Desde que o update começou no dia 22 de agosto até 2 semanas depois, ele ainda está sendo processado. Então não significa que os resultados que você está vendo, eles sejam definitivos. Tudo ainda pode mudar dentro desse período. O anúncio do lançamento foi feito pelo Google no Twitter e também em sua página de atualizações de busca. A gente também fez um overview sobre o update na nossa página do LinkedIn. Vou deixar tudo linkado aqui na descrição. Tá, Rafa, mas o que de fato é um Core Update? Vamos lá, fica comigo. O Core Update é uma grande atualização no algoritmo de classificação de pesquisa do Google, que é o sistema complexo usado para determinar a ordem que os resultados de pesquisa são exibidos em respostas a uma consulta. Essas atualizações visam melhorar a qualidade geral dos resultados de pesquisa, oferecendo aos usuários informações mais relevantes e úteis. É importante lembrar que os Core Updates não têm como alvo sites ou páginas específicas, mas podem sim afetar positivamente ou negativamente o desempenho de um site nas buscas. O objetivo desses updates é melhorar a avaliação de conteúdo de um modo geral. Em nosso site, temos um post completinho sobre as principais atualizações do Google ao longo dos últimos anos. O principal medo de quem tem um site é acabar sendo prejudicado pelo update, mas conforme mencionamos no nosso artigo, o conselho do Google nesses casos é focar em proporcionar o melhor conteúdo possível. Então realize auditorias para entender quais páginas foram mais afetadas e como elas se comparam a outros conteúdos de qualidade na web. E por aí, como tá o clima desse update? Tá tranquilo ou você tá preocupado? Já tá vendo algum resultado? E lembrando que se precisar de ajuda com a sua estratégia de SEO, você pode chamar a SEO Happy Hour e ficaremos super felizes em ajudar a sua empresa. Se você foi afetado por um Core Update no passado, esse também é o momento que seu site tem uma chance de crescer novamente. Isso acontece porque existem algumas coisas que o Google só olha quando está acontecendo um Core Update. Então, geralmente, a melhor hora para um site recuperar o tráfego perdido em Core Updates passados é quando acontece um novo Core Update. Então, se esse é o seu caso, fique atento porque tem grandes chances do seu site melhorar caso você tenha implementado melhorias para que isso ocorra. E se você não fez nada e o seu site vem caindo em updates anteriores, talvez tenha chance desse update derrubar o teu site ainda mais. Então se preocupe em melhorar o que já existe para que você possa voltar a crescer de forma saudável. E mudando um pouco de assunto agora do Core Update, eu quero falar sobre inteligência artificial. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer que, abre aspas, a inteligência artificial vai tirar seu emprego, fecha aspas, né? Para quem trabalha redigindo textos, isso nunca esteve tão próximo da realidade. Com a popularização do ChatGPT, a AI generativa que gera conteúdo, muitos profissionais da área acabaram se perguntando se realmente teriam emprego no futuro próximo. Se depender do Google, os criadores de conteúdo estão a salvo. John Mueller, que é porta-voz da Big Tech, publicou em sua conta do Reddit que, abre aspas, se você está usando inteligência artificial para escrever seu conteúdo,
ele será reciclado de outros sites, fecha aspas. Isso é óbvio, já que a inteligência artificial produz seu conteúdo com base em textos que já estão na internet. Então, basicamente, se você for em qualquer sistema de inteligência artificial, não importa se é o ChatGPT, o Bard, o Claude ou quem for, e pedir para ele gerar algum tipo de conteúdo, ele vai usar o conhecimento que ele tem, que é o conhecimento existente, para escrever esse conteúdo. Como consequência, nenhum conteúdo gerado por inteligência artificial será inovador. Então, para Miller, escrever um texto usando inteligência artificial é começar com um ponto desfavorável. E ele falou o seguinte, abre aspas, conteúdo excelente não vai automaticamente ter uma boa classificação, mas fazer com que o conteúdo terrível tenha uma boa classificação é ainda mais difícil, fecha aspas. Aqui, a minha interpretação do que ele disse é basicamente o seguinte, um texto muito bom nem sempre vai ranquear, isso a gente sabe. Mas um texto que é ruim, ou um texto que é escrito por inteligência artificial que não tenha nada de novo, que seja a mesma coisa que já existe em todo lugar, escrito de uma forma diferente, tem menos chance ainda de classificar do que um texto que seja bom e autoral. Anteriormente, o Google já tinha concordado com o uso de inteligência artificial para auxiliar na produção de conteúdos, desde que seja feito com foco nas pessoas e não nos mecanismos de busca. E o que a gente acha disso? Bom, é muito raro você escrever algo completamente novo sobre um assunto. Então é normal que seu conteúdo seja feito com base em outras fontes. No entanto, o cuidado com a inteligência artificial vem justamente do fato de que nem sempre ela acerta. E você pode estar colocando informações não apuradas no seu conteúdo. Além disso, a inteligência artificial pode limitar a criatividade do seu texto, uma vez que ela não vai proporcionar o seu ponto de vista como autor no assunto. Por aqui, a gente vem fazendo vários testes com inteligência artificial e, pela nossa experiência, ela erra muito. Aqui eu vejo dois problemas. O ChatGPT, não sei se todo mundo sabe, mas ele foi treinado com dados de até 2021. Então, tudo que você pergunta para ele que é após 2021, ele não tem dados para fornecer uma resposta. Então, tudo que ele gera é com conteúdo de pelo menos 2 anos anteriores ao que a gente está hoje. Então tá datado em pelo menos 2 anos. Isso já é um problema do meu ponto de vista. O segundo é que outras tecnologias que estão mais atualizadas, como por exemplo o Bard do Google, para mim é catastrófico. Eu perguntei pro Bard se ele conhecia a empresa SEO Happy Hour e ele falou algumas informações que eram verdades, como por exemplo o SEO Happy Hour é um podcast, também é uma newsletter. Mas ele falou que o host do programa era outra pessoa, ele falou que a frequência do programa era outra, ele errou em basicamente tudo que ele falou. Se quiserem, façam um teste aí. Então você pegar cegamente a informação de uma inteligência artificial que você não sabe se é verídica ou não, e postar no teu site, às vezes você está causando mais problema do que soluções. Então tome muito cuidado com isso. E a minha recomendação pessoal para você é, se você quer usar conteúdo gerado por inteligência artificial, pelo menos garanta que a resposta que ela deu é verdadeira e factual, porque se ela for errada, talvez você se coloque em maus lençóis. Mudando um pouco de assunto, recentemente, um dono de site fez a seguinte pergunta para o John Miller. Sim, ele tá aqui de novo, gente, a gente vai falar bastante dele nesse episódio. Por que meu site não está tendo classificação mesmo com baixa concorrência e boa otimização de SEO? Eu tenho sitemap, páginas indexadas, o meu conteúdo é atualizado, backlinks e otimização on-page. Mas ainda assim, meu site não aparece nos primeiros 200 resultados para palavras-chave escolhidas. E a resposta do Miller tem a ver com autoridade da marca. Apesar dos direcionamentos do Google para SEO sempre apontarem para aspectos técnicos, é preciso fazer mais do que otimizar site e conteúdo. E esse mais é justamente promover a sua marca. Então, basicamente, veja, vamos pensar junto aqui. Você cria um site e esse teu site você faz tudo perfeito para SEO. A parte técnica tá ok, você não tá bloqueando o Google nem nada. A parte on-page tá ok, então você otimizou teu title, tua meta description, tuas heading tags, tuas imagens, escreveu um conteúdo legal que realmente responde a dúvida das pessoas e agrega valor para quem lê aquele conteúdo. E teu site carrega super rápido, você passa em todas as notas do Core Web Vitals. Mesmo com tudo isso, ainda você não vê o teu site posicionando. Geralmente, isso acontece porque o Google ele não vai querer mostrar um site, uma marca para as pessoas que ninguém conhece ou ninguém nunca ouviu falar, ou pior, que não tem nenhuma presença em nenhum outro lugar.
Então aqui, quando a gente está falando em promover a marca, é para sua marca ou as pessoas que fazem parte da sua empresa participar, por exemplo, de podcasts, dar palestras em conferências para estabelecer contatos na mídia e na indústria, aparecer no rádio, a marca ter redes sociais, estar presente nessas redes sociais, fazendo publicações lá, interagindo com a sua audiência, criando vídeos no YouTube, fazendo publicidade on e offline também é uma forma das pessoas conhecerem mais a tua marca e buscarem mais sobre ela. Então, dito tudo isso, se um site não consegue ter uma boa classificação para as palavras-chave de baixa concorrência, isso pode ser um sinal de que talvez ainda haja um pouco mais para aprender sobre SEO. Além disso, um bom SEO pode ser relativo, já que isso vai depender muito do especialista responsável pela sua estratégia, qual é o seu nicho de negócio, qual o seu comprometimento com SEO, entre várias outras variáveis. Porque às vezes o teu SEO ele pode sim estar bom, só que o do teu concorrente está melhor. Então não é que o SEO bom vai garantir um bom posicionamento. O SEO pode ser complexo e dependendo do seu negócio, você precisa ir além dos aparatos técnicos e de conteúdo. E sabe quem pode te ajudar com isso? Eu e a minha equipe. Aqui na SEO Happy Hour, nós prestamos consultorias para diversas empresas, pequenas, médias e grandes, ajudando a obter o máximo de resultados com SEO. Sempre criamos estratégias exclusivas para nossos clientes, nos adaptando à realidade de cada nicho de negócio. Manda uma mensagem pra gente no formulário linkado na descrição desse episódio ou no e-mail contato@seohappyhour.com e a gente vai ficar feliz em te ajudar. E mudando um pouco de assunto, vamos falar de novo de quem? Sim, do John Mueller. Se você acompanha a gente há algum tempo, já deve saber que ele é o cara quando se trata do ponto de vista do Google para as pesquisas. Em um episódio recente de Ask Googlebot, para quem não sabe, esse é um programa do Google onde os especialistas do próprio Google respondem dúvidas enviadas pelas pessoas. O John Mueller afirmou que o Google não leva em consideração as pontuações de autoridade de um site provenientes de ferramentas externas de SEO ao decidir o posicionamento de um site nos resultados de pesquisa. Para a classificação de resultados, o que vale é a avaliação do próprio Google e de seus algoritmos. Porém, mesmo que o Google não utilize pontuações exatas, os dados de ferramenta de SEO podem sim ajudar a melhorar a otimização interna e externa de um site. E quem disse isso foi ele mesmo, tá? Para ele, essas pontuações podem fornecer uma visão geral de como os sites se saem em relação às melhores práticas de SEO. Então aqui, o que ele quer dizer, gente, é basicamente o seguinte. Tomem muito cuidado com métricas como Domain Authority, autoridade de domínio, ou seja qual for o nome que as ferramentas de SEO dão para essa métrica. Elas tentam sim entender como que o Google calcula a autoridade dos sites e tentaram fazer ali a sua metodologia para isso, mas não necessariamente o número que eles têm é verdadeiro e não necessariamente você deve usar isso como algo em sua estratégia, tá? Eu já vi vários casos em que, ao olhar para a página que estava posicionando no Google, essa métrica de autoridade de domínio, autoridade de página, era menor do que todos os outros sites. Então, isso meio que mostra que essa métrica não é realmente tão importante assim, ou decisiva, né? Claro que ela pode ter sua importância, mas ela não é uma métrica decisiva. Então não olhe cegamente para essa métrica e tenha certeza que o Google não usa essas métricas em seus algoritmos. E o mesmo vale para os plugins de SEO de WordPress, tá? Deixar o Yoast verdinho, o Rank Math verdinho, ou seja qual plugin que você usa, não garante que a sua página está com bom SEO. E isso é uma dúvida que eu recebo sempre aqui e eu sempre tento desmistificar o máximo possível, porque olha, é super mecânica aquelas recomendações que esses plugins dão. É literalmente ver se a palavra-chave que você digitou no campinho dele está aparecendo em alguns lugares da página, e se você escreve a palavra de uma forma diferente, como por exemplo, no plural, ele já não entende. Eu acho bem burro, assim, essa métrica dessas ferramentas. Claro que se você não sabe nada de SEO, elas podem sim ser um guia para te ajudar a otimizar a sua página, mas se você tem um conhecimento básico em SEO, eu recomendo que você não ligue para se o Yoast está verdinho ou não, e vá no seu instinto do que você acredita ser melhor para o teu site, beleza? Bom, acho que deu de notícia do Google, né? A gente cobriu bastante notícia essa semana. Então agora, vamos partir para aquela horinha boa de eu te passar uma dica que pode te ajudar no seu dia a dia de trabalho ou no seu negócio. Vamos lá? Você já teve dificuldade ao buscar inspiração na hora de produzir conteúdos otimizados para o seu SEO?
Eu sim. E pensando nisso, eu trouxe aqui 5 dicas de onde você pode obter ideias para o seu conteúdo. E às vezes obter ideia é realmente muito desafiador. Aqui, por exemplo, a gente já trabalhou com site que vende remédio, site que vende pneu, site que oferece recuperação de dados, empresa de captação de e-mail ou de leads. A gente atendeu vários nichos e realmente, às vezes, dependendo do nicho, é muito difícil obter ideias. Então agora eu espero te dar algumas dicas que a gente usa aqui que pode clarear sua mente e refinar ainda mais as suas ideias para palavras-chave e temas para você trabalhar no seu site. Então, começando, o número 1 são as palavras-chave e resultados de busca. Uma das melhores formas de encontrar inspiração para o seu conteúdo é ver o que outras empresas do mesmo nicho estão fazendo. Claro, você não vai copiar elas. Porém, pode surgir uma ideia olhando os resultados de pesquisa para a palavra-chave que você deseja ranquear. Você vai revisar todos os conteúdos da primeira página, compilar as ideias da forma que achar melhor e depois é só botar a mão na massa. Lembre-se de colocar seu ponto de vista sempre que possível, para ter um texto mais próximo possível de ajudar o leitor. Essa estratégia ela é boa para nichos mais concorridos ou nichos que estão mais estabelecidos no mercado. Então você consegue basicamente espiar o que os outros estão fazendo e ter ideias a partir disso. Número 2. Especialistas internos no assunto. Para construir conteúdo bom de verdade, é preciso ter conhecimento sobre o assunto, certo? Mas é impossível uma pessoa saber de tudo. Por isso, muitas vezes você precisa recorrer a uma fonte especialista sobre o nicho que quer escrever. Existem pessoas extremamente qualificadas em todas as empresas, e elas podem ser fonte de grande inspiração para a hora de escrever textos otimizados para SEO. Isso porque, além do texto contar com informações aprofundadas, também partirão de um ponto de vista único de quem entende do assunto. Então você pode realizar uma entrevista com pessoas da sua própria empresa ou com seus clientes, instigando os conhecimentos da pessoa sobre o assunto. Lembre-se de contar com a ajuda da equipe, especialmente dos diretores, para que os especialistas possam dedicar tempo de trabalho deles para dar sua entrevista. Essa é uma técnica que eu particularmente amo, então se a empresa ela tem um especialista sobre o assunto, eu gosto muito de falar com ele porque às vezes ele sabe quais são as principais demandas de mercado e consegue me direcionar aonde pesquisar ou até mesmo me prover uma lista prévia de tópicos que ele acha que é importante. Para nichos que têm pouca concorrência, então não existem outros sites falando sobre aquele assunto, isso é muito válido. Número 3. Vendas, marketing ou cliente. Quem está mais próximo do cliente pode oferecer muitas ideias que venham a se transformar em um ótimo conteúdo. Não é incomum que a equipe de vendas tenha pouco material de conteúdo para conduzir o cliente no funil de vendas. Então, por que não ajudá-los criando um recurso online que eles possam utilizar? A equipe de marketing também deve estar bem informada sobre o cliente e as suas necessidades. Então, que tipo de conteúdo online os ajudaria em seus esforços para alcançar o público-alvo? Se for apropriado, entre em contato diretamente com o cliente. Crie um modelo de entrevista que você possa fazer a um pequeno grupo de clientes ou potenciais clientes para explorar os seus pontos de dor, por que eles compram e por que eles não compram e etc. Falar com esses 3 grupos pode oferecer muita inspiração para o conteúdo que ajudará a empresa a ter sucesso. Eu, particularmente, amo falar com o time de vendas quando a empresa é um modelo B2B, porque os caras estão todo dia ali falando com o cliente, fazendo pitch com potenciais clientes, e eles também já sabem meio que o cliente gosta de ouvir e não gosta de ouvir. Então, geralmente eu peço pro time de vendas fazer uma apresentação para mim do produto ou de como eles vendem o produto, e geralmente através dessa apresentação eu consigo tirar dúvidas e já ter ideias para estratégia de SEO focado justamente em dores que eu sei que o cliente deles em potencial tem, o que torna a estratégia muito mais efetiva. Número 4, concorrentes. Não é surpresa para ninguém no marketing que analisar os concorrentes é algo importante. Isso vale também para quem cria conteúdo. Então tenha uma lista dos seus principais concorrentes, tanto de mercado como de busca. Às vezes essas coisas são diferentes, tá? Aqui, vá além do que a gente mencionou no item 1, porque a ideia é explorar o blog deles, as redes sociais, o site da empresa e tudo o que eles têm dentro do universo deles. Dedique um tempo para observar os tópicos sobre os quais eles estão escrevendo. Comece uma planilha com algumas páginas, tópicos e URLs dos seus concorrentes que você pode consultar quando precisar de inspiração para o seu conteúdo.
E por fim, a última dica, número 5, conteúdo existente. Você sabia que você pode reutilizar qualquer conteúdo existente que você tenha no seu site? Por exemplo, materiais de treinamento, podcasts, folhetos, catálogos, vídeos, tutoriais, registro de atendimento ao cliente, manual da marca, materiais de marketing, sessões de perguntas frequentes, entre outros. Reutilizar o conteúdo aproveita todo o trabalho árduo que você ou outra pessoa já investiu em um ativo de conteúdo. E é uma maneira fácil de obter ideias para o conteúdo na web. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um blog post que ele bomba muito, ele funciona muito bem, por que não transformar esse blog post também num vídeo ou num podcast? Ou fazer o inverso. Se você tem um vídeo no YouTube que tem bastante engajamento, o pessoal gosta, e você não tem esse conteúdo também no formato texto no seu site, aproveite para transformar esse conteúdo num blog post ou algo parecido. Dessa forma, você já tem o conteúdo, então você não precisa criar ele do zero, você já fez algum tipo de pesquisa e o processo criativo tende a ser mais fácil, na verdade. E você, tem alguma dica para inspiração na hora de criar conteúdo? Se sim, conta pra gente, é só mandar no contato@seohappyhour.com ou pra gente nas redes sociais. E agora, vamos ao nosso amado momento Tira Dúvidas. Então, se você tem dúvidas sobre SEO, eu quero responder a sua dúvida aqui no nosso podcast de forma 100% honesta e gratuita. Então, é como se fosse uma consultoria grátis de SEO, tá? Se você tem dúvidas sobre SEO e quer a sua dúvida respondida aqui nesse programa, mande ela para contato@seohappyhour.com ou mande pra gente nas nossas redes sociais. Toda semana a gente faz um post perguntando quais são as dúvidas que as pessoas têm, que elas querem que a gente responda no podcast. Então, respondendo esse post, a sua dúvida vai aparecer aqui também, beleza? Então, me segue lá no LinkedIn e segue a SEO Happy Hour também. Hoje a gente tem 2 dúvidas aqui. A primeira é do Wilker, que é coordenador de TI na Raia Drogasil. E ele perguntou o seguinte: estratégias para crescimento de um blog do zero em 2023. Ainda vale a pena criar um projeto do zero, sem autoridade? Wilker, bom te ver por aqui, saudades de trabalhar contigo e eu vou responder a sua dúvida agora. Então, assim, eu acho que como toda resposta boa de SEO, a resposta aqui também é depende. Depende muito do seu objetivo, para ser honesto. Eu acho que assim, não tem nenhum nicho hoje que você não possa roubar uma fatia dele com um blog começando do zero. Mas tudo depende do objetivo que você quer alcançar e do quanto de recurso você tem. Por exemplo, se você não tem recurso para que você escreva bastante, mantenha o seu blog atualizado, e você está num nicho extremamente competitivo, onde as pessoas publicam todo dia ou perto disso, talvez não compense para você investir num blog, porque o seu crescimento vai ser muito lento, às vezes tão lento a ponto do mercado se movimentar tão rápido que você não consegue crescer. Porque como eles estão produzindo quantidades absurdas de conteúdo, se você não conseguir manter uma média legal, talvez você se frustre com a estratégia de SEO. Agora, se você sabe o objetivo que você quer alcançar com o seu blog, você vê que existe demanda para isso através de ferramentas de SEO, entrevista com as pessoas, etc., e você tem recursos para botar esse blog no ar e manter ele atualizado, aí eu diria que sim, vale super a pena criar um blog. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Mas em geral, minha resposta é sim. Eu acho que a maioria dos nichos vale a pena você criar um blog mesmo em 2023. E tudo vai depender, claro, da competição e do que você quer alcançar. E a próxima pergunta é do Túlio Calil. E ele perguntou: como funciona SEO para mais de um idioma? Bom, se você tem um site com mais de um idioma, o trabalho de SEO em geral é o mesmo do que para um site de um idioma. Você precisa ter um conteúdo muito bom, que realmente seja melhor do que os outros conteúdos existentes, ou pelo menos tão bom quanto para ser competitivo com eles. E você precisa ter um site tecnicamente ok. Então um site que o Google consiga ler ele, né? E que seja preferencialmente rápido o carregamento das páginas. Além disso, aí o cuidado que você tem que ter com o SEO para mais de um idioma é que existe uma tag chamada hreflang. Essa tag diz para mecanismos de busca qual que é a versão alternativa daquela página em que a pessoa está, ou o robozinho está, em outros idiomas. Então, se você tem a mesma página em diferentes idiomas,
o Google não tem uma bola de cristal para saber disso. Então você precisa ativamente colocar essa tag lá, avisando o Google quais são as outras línguas em que aquela página está disponível, ou outras regiões. Dessa forma, o Google consegue entender a correlação entre os diferentes idiomas do seu site e como que eles estão se relacionando em diferentes línguas, e isso ajuda a sua estratégia de SEO e o próprio Google a mostrar a página correta do seu site, dependendo do idioma em que a pessoa está buscando ou do local em qual ela está buscando. E indo um pouco mais profundo, eu particularmente prefiro trabalhar com sites com mais de um idioma em diretórios, onde cada idioma é um diretório diferente, do que com subdomínios ou com domínios diferentes. Sendo domínios diferentes, para mim, é a pior opção, tá? Então, tome esse cuidado e de implementar certinho essas tags hreflang, que a sua estratégia muito provavelmente vai ser bem sucedida, desde que, né, seu site seja tecnicamente ok e o seu conteúdo seja bom em todos os idiomas. E por hoje é isso, pessoal. Estamos chegando no fim do nosso SEO Happy Hour. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Se você está até aqui, compartilhe esse episódio com outra pessoa. E se você tiver qualquer dúvida, crítica ou sugestão para o nosso podcast, é só mandar no e-mail contato@seohappyhour.com. Não tem o BR, beleza? E se quiser contratar a nossa consultoria de SEO, esse é o e-mail também, mas tem um formulário aqui na descrição desse episódio que você pode preencher ele colocando alguns dados sobre o que você espera da consultoria e já ajuda a gente aqui a filtrar melhor as coisas, beleza? Um grande abraço, até a próxima segunda e valeu!